Palavra do Senhor hoje, Êxodo capítulo 12, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Esse é o texto. Hoje é a Páscoa, e aqui está a instituição da Páscoa. Aqui foi quando a Páscoa foi instituída, foi iniciada por Deus. O povo estava cativo no Egito há cerca de 430 anos. Deus levantou Moisés para a libertação do seu povo. Faraó não quis ouvir, enviou 9 pragas para o Egito. E até essa 9ª praga, Faraó, com o seu coração endurecido, não deixou o povo sair. Mas então Deus fala: olha, haverá uma 10ª praga, uma praga mortal, em que o primogênito de cada casa será morto, desde os mais pobres até a casa real, é que fala a palavra do Senhor. Então, o Senhor institui: olha, vocês vão, cada família pegue um cordeiro, asse, come ele assado com ervas amargas, dessa maneira, e passem o sangue nos umbrais da porta, aqui fala que quando eu chegar para a destruição, eu vou ver o sangue, e esse será um sinal para que eu passe adiante. Ou seja, aquele sangue não deixaria a morte chegar àquela casa. A Páscoa no Antigo Testamento era para que o povo se recordasse de onde o Senhor os havia tirado. Saíram da escravidão para a terra prometida. A Páscoa foi instituída aqui, mas o povo continuou ao longo do tempo celebrando, justamente como isso, no versículo 14 fala: Este dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Ou seja, aqui é um marco, uma celebração, um memorial do que o Senhor havia feito, tirado o povo da escravidão para a terra prometida. O sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas não era simplesmente para que a morte passasse adiante. Nos umbrais das portas estavam marcados o nome dos deuses egípcios e os seus ritos. Nos umbrais das portas estavam marcados.
E o Senhor mandou passar o sangue do cordeiro, para que esse sangue apagasse esses deuses, para que esse sangue tirasse dos umbrais das portas aquilo que já estava impregnado nos corações daquele que era chamado povo de Deus. O sangue daquele cordeiro cobriu, apagou os deuses que estavam marcados nos umbrais. O povo, apesar de ser chamado povo de Deus, mas após 430 anos no Egito, já havia se corrompido. Aquilo que estava marcado nos umbrais das portas, na verdade estava impregnado no coração daquele povo. Apesar de serem chamados de povo de Deus, Deus não estava mais naqueles corações. E é por isso que aquele sangue foi passado. O coração do povo de Deus estava contaminado com outros deuses, com outros ritos, com outras coisas que não condiziam em nada com Deus. Aquele sangue apagou os deuses dos umbrais das portas, mas também apagou aqueles deuses do coração daquele povo. Aquele sangue tinha um simbolismo muito mais profundo do que simplesmente para que a 10ª praga não chegasse àquela casa. Aquele sangue representou uma conversão genuína daquele povo. O sangue passado nos umbrais mostrou que Deus era novamente o Deus daquele povo. O sangue permitiu que Deus entrasse novamente nos corações daquele povo. Apagando os deuses daqueles umbrais, eles estavam mostrando e determinando que aqueles deuses também não faziam mais parte do meio daquele povo. A partir daquele momento, o povo judeu passou novamente a ser chamado de povo de Deus. É uma passagem que a gente conhece, passa batido, mas que é muito profundo. O Senhor estava libertando um povo a quem Ele tinha dado uma promessa, mas que aquele povo já não seguia mais os seus caminhos. Aquele povo já estava bem longe de Deus. Aquele povo já havia contaminado o seu coração com outros deuses, com outros rituais, com outros caminhos que não levavam a Deus. No versículo 12, diz assim: desde os homens até os animais, executarei juízo sobre o quê? Todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus estava mostrando quem é que era o verdadeiro Deus e a quem o povo deveria seguir. E a Páscoa era um lembrete, era um memorial, para que o povo jamais se esquecesse disso. Quem era o seu Deus e de onde eles haviam saído. Veio então um novo cordeiro. Aqui eles entregaram um cordeiro para que a Páscoa fosse instituída. E então, muito tempo depois, foi necessário um novo cordeiro, Jesus Cristo. Em Isaías 53, do 5 ao 7, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo foi morto e o seu sangue lavou todo o pecado. O sangue de Cristo foi derramado para que os nossos pecados fossem apagados. Quem nele crer
por causa do seu sacrifício, está limpo e livre de todo pecado e de toda condenação. Assim como o cordeiro lá no Egito, o seu sangue foi derramado para apagar os deuses dos umbrais das portas, Jesus Cristo derramou o seu sangue para apagar o pecado da nossa vida. O sangue do novo cordeiro derramado para apagar os deuses dos nossos corações, para apagar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para apagar tudo aquilo que nos leva para outros lugares que não foram os caminhos que o Senhor designou para nós. O Senhor tem uma promessa para nós. O Senhor já nos disse que nós herdaremos o reino dos céus. Mas nós continuamos a seguir outros deuses. Continuamos a colocar outros ritos em nosso coração. Continuamos a prosseguir por outros caminhos, longe daquilo que o Senhor estabeleceu. E Jesus Cristo, o Cordeiro Sangue, derramou naquela cruz o seu sangue, para que nós estivéssemos limpos. A Páscoa hoje ainda é uma recordação. Recordar que através da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos tirou da escravidão do pecado e nos deu pela graça a condição de filhos de Deus, tendo assim a vida eterna. E como memorial desse sacrifício, como lembrança desse sacrifício, desse amor tão grande que Jesus Cristo deu por nós, hoje temos a ceia do Senhor. Abram a palavra de Deus em Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia é para todos aqueles que decidiram apagar do coração aquilo que nos afasta de Deus. A ceia é para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, aceitaram o sacrifício do Cordeiro Santo, e hoje podem ser chamados de filhos de Deus. Assim como aquele povo foi novamente chamado de povo de Deus, nós éramos criaturas. Apesar de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, não éramos filhos. Foi necessário um novo sacrifício, um novo cordeiro, para que pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. E a ceia do Senhor, a qual hoje também estaremos compartilhando, é para aqueles que aceitaram o seu sacrifício. É para aqueles que novamente são chamados filhos de Deus, que aceitaram esse sacrifício. A ceia nos lembra que o seu sangue cobriu os nossos pecados, apagou nossos pecados, nos salvando da escravidão que o pecado nos impõe. Pastor Wilson Guimarães disse uma frase assim, um ato de amor em que o divino se tornou humano, para que o humano se tornasse divino. Jesus Cristo desceu de sua glória para nos dar a oportunidade
de estarmos com Ele eternamente. Ele veio aqui como homem e se entregou por mim e por você, para que os nossos pecados, todos os nossos erros, tudo aquilo que a gente comete de mais obscuro em nosso coração, fosse apagado, fosse perdoado, e tivéssemos a oportunidade de estar em sua glória eternamente com Ele. Hoje é dia de entrega. Não mais entrega de sacrifícios, pois Cristo já fez o sacrifício definitivo. Não mais sacrifícios, mas hoje é dia de entregar o nosso coração. Hoje é dia de deixar aos pés de Cristo toda a nossa bagagem, todo o nosso peso, todas as nossas falhas, todos os nossos medos, e dizer: toma, Senhor, eu sou teu, toma a minha vida, toma o meu coração. Hoje é dia de entrega, não mais sacrifícios, mas o seu coração. Como a Páscoa lembrava ao povo do livramento da escravidão, que a sua vida seja uma carta vista por todos os homens do sacrifício vivo e santo de Jesus. Que a sua vida seja uma carta para que todos possam ver o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Senhor Deus, entreguei a tua palavra, Senhor, sobre o seu sacrifício vivo, ó Pai. Um sacrifício que ninguém poderia fazer, ó Pai. Um sacrifício definitivo, que apagou, ó Pai, da minha vida todo o pecado, que apagou da minha existência toda a condenação, Senhor, e me permitiu entrar no teu reino, ó Pai. Que, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que me leve, Senhor, a negar esse sacrifício, ó Pai. Que tudo aquilo que me leva, Senhor, a cancelar esse sacrifício na minha vida, Senhor, retira agora, ó Pai, arranca do meu coração, ó Pai, tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor. Tira os deuses, ó Pai, dos corações, ó Pai. Tira, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que afasta o Senhor das nossas vidas. Que tire o Senhor do centro do nosso coração, Senhor. Para que o Teu sangue, ó Pai, cumpra o propósito de nos salvar. Que a Tua ceia hoje, ó Pai, neste momento, seja um memorial daquilo que nós jamais podemos esquecer, que o Senhor Jesus Cristo me salvou. Em nome de Jesus, amém.